Eu sou o Duda Teixeira, seja muito bem-vindo. Esse é o 10º episódio do podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da tarde, nós vamos estar aqui conversando sobre os fatos do mundo e também vamos falar sobre a diplomacia brasileira. O tema desse 10º episódio é a Armênia. Para falar sobre isso, temos aqui comigo Rogério Ortega, que vocês já conhecem. Rogério, que trabalha no Antagonista, escreve os textos do Rui Goiaba na Cruzoé e é o criador do bordão do Latitude. Ortega, por favor. Vamos lá, Duda. Latitude, um podcast para situar você no mundo. E para falar sobre a Armênia, nós temos aqui o historiador Heitor Loureiro, o Heitor que é professor, é historiador e é pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas do Oriente Médio. Então, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E temos o Norair Shahinian, ele tem esse nome porque ele é descendente de armênios. O Norair é arquiteto, é fotógrafo, tem um site bem legal, recomendo vocês darem uma olhada, e também é diretor de patrimônio da União Geral Armênia de Beneficência, a UGAB, certo? Aqui em Pinheiro, São Paulo. Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite aí. Muito obrigado. Vamos falar de Armênia. Bom, Norair e Heitor, a ideia, primeiro, desse programa é apresentar a Armênia, né? Um país que a gente não conversa muito, não aparece tanto no noticiário, e aí eu fiz uma seleçãozinha, com a ajuda aqui do Ortega, de alguns vídeos e fotos de personagens que representam a Armênia, para situar um pouco Armênios ilustres. Isso. Joel, você coloca aquele videozinho primeiro que a gente separou lá, sobre a família mais famosa da Armênia? Dashan, que essa é uma visita que ela faz para a Armênia. Não sei se... um figurino me lembra um pouco algum figurino armênio. Elas visitaram, acho que em 2015. 2015, eu cheguei junto no aeroporto. Ano do centenário. Achei que fosse para mim aquela bagunça toda, mas de fotógrafo, era para Kim Kardashian e por que não é? 2015, abril de 2015. E elas têm um pai, né? Que é armênio. Elas são filhas de armênio. O pai delas Robert Kardashian. É da Califórnia, onde tem uma das maiores comunidades armênias aí fora da Armênia. Acho que mais de 1 milhão de armênios moram na Califórnia e ela faz parte dos armênios de lá. A diáspora hoje é maior que a Armênia, né? A diáspora hoje são 6, 7 milhões e na Armênia 2,5, 3 milhões de habitantes, né? Um país que está mais fora do que dentro. E aqui no Brasil eles estão mais em São Paulo, né? No Brasil, mais em São Paulo, é uma migração que já quase centenária, né? Pós-genocídio, a maioria das famílias que vieram para o Brasil. Começou na década de 20, né? Teve casos anteriores, mas a grande massa, vamos dizer assim, veio pós-genocídio, né? Queda do Império Otomano, fugidos com a roupa do corpo, órfãos muitos, né? Tivemos outras ondas menores de migração, mas é uma comunidade que hoje está na 3ª, 4ª geração, maior em São Paulo, 25 mil, aí é um número, né, Heitor? É um número que a gente não sabe bem ao certo, né? Mas a gente tem uma comunidade, tem igrejas, tem restaurantes, tem clubes, onde a comunidade se reúne. Tem a estação armênia do metrô. Tem a estação armênia do metrô, essa aí todo mundo conhece, né? Joel, você tem mais algum armênio ilustre aí? Cher. A Cher. É uma atriz, né? Atriz e cantora. Atriz e cantora. Também americana, também americana, também da Califórnia. Também né? da Califórnia. Comunidade muito grande lá, e é uma comunidade na Califórnia que é do século XIX. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas os armênios eles sofrem um massacre antes do genocídio, no final do século XIX, e muitos armênios, sobretudo alguns que tinham ligações com grupos missionários protestantes americanos, fogem do Império Otomano e vão para os Estados Unidos, sobretudo para a região de Fresno, na Califórnia, depois Los Angeles, né, e forma até ali a Little Armenia, que eles chamam Glendale, né, Little Armenia. Em Hollywood, ali, a Cher. Talvez até a Kim Kardashian aparecer fosse o maior expoente
Agora é engraçado, porque aqui em Kardashian é pitoresca, para dizer o mínimo, né? Só que para mim, como professor, foi muito mais fácil falar de Armênia em sala de aula depois da Kim Kardashian. Claro, antes, a garotada toda conhece. Automaticamente a Armênia Reality todo show, mundo já sabia. E corrigiu minha pronúncia, é Kardashian. Kardashian. Os americanos falam Kardashian. E Armênia talvez não seja, mas tudo bem. Vamos ver. Exato. Enfim. Você estava me contando, antes de a gente vir conversar aqui, que a Cher acabou de assinar um artigo na Economist, foi isso? Não sei se é Newsweek, junto com o Eric sobre o Svedja. assunto de que nós vamos tratar aqui, que é a região de Nagorno-Karabakh, que é chamada pelos armênios de República de Artsakh, certo? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Antes, eu queria que vocês, Heitor e Norair, dessem um contexto, enfim, geral da posição da Armênia no Cáucaso, da história da Armênia, e da origem do conflito de que a gente vai falar aqui, que está na formação da União Soviética, né? Pós-genocídio turco, quando a região de Artsakh, ou Nagorno-Karabakh, de maioria armênia, foi colocada no Azerbaijão soviético, de maioria muçulmana xiita, em vez de ficar com a Armênia soviética, com o território maior da Armênia soviética. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente a origem do conflito de que nós vamos tratar aqui. Eu acho, então, vocês me permitem, eu acho que o Heitor vai colocar isso muito bem. Eu só gostaria de dar uma pequena introdução. Quer dizer, o armênio, ele é etnicamente dessa região, do que é chamado Planalto da Anatólia, né? Então, estamos falando de um povo milenar, né? São quase 4.000 anos de história, e os armênios sempre viveram dentro de impérios. Em pequenos lapsos entre um império e outro, teve certa autonomia, chegou a ter alguns reinados, né, com autonomias maiores e menores, mas nós vivemos com os gregos, com os romanos, com os persas, com os bizantinos, e principalmente com os otomanos, com os russos e com os otomanos, né? Então, chegando já mais próximo dos nossos tempos, né? Então, com a queda do Império Otomano e a queda do Império Russo, Primeira Guerra, houveram vários movimentos, né, de geopolíticos de fronteira, até a formação da União Soviética, que consolidou o que sobrou da Armênia, que vivia dentro do Império Otomano. Então, acho que, né, Heitor, acho que você pode dar essa introdução aí para eles das fronteiras, dos prazos, tempos, porque foi tudo muito rápido, né, dentro da história. É uma região que um historiador chama de o coração do mundo, porque é a encruzilhada do mundo. A gente está falando de união de Ásia, Europa, o que hoje a gente chama de Oriente Médio, também com rotas que vêm da África, que vão para o norte da Europa. Região do Cáucaso é uma região central no mundo. Uma rótula, né? Desde sempre, desde... Heitor, a gente tem um mapa. Jó, você pode passar o mapa só para a gente meio que se orientar aí, a região do Cáucaso? Isso. O mapa atual com as fronteiras atuais, né? E dá para ver muito bem como que a Armênia está incrustada nessa encruzilhada. Né? Agora, hoje é fácil entender a posição geopolítica da Armênia, vizinha ao Irã, vizinha à Turquia, não longe do Iraque e da Síria, e muito próxima da Rússia também. Agora, se vocês colocarem Império Bizantino, ela continua tendo uma importância muito grande. Império Otomano, Império Persa, Império Russo, a gente vai falar aqui de milênios de impérios no qual o povo armênio, como o Norair disse, é um povo autóctone, né? Um povo, vamos chamar, indígena da região, e ele sempre esteve ali, lógico que espalhado em vários impérios diferentes e vivendo em diferentes, baixo diferentes sultanatos ou czares, etc. Né? Tem uma ligação muito importante da Armênia com o cristianismo. A Armênia é o primeiro país oficialmente cristão do mundo. O cristianismo 301. E isso também é importante, porque quando ela faz isso, ela está se colocando mais próximo de Roma. Ou seja, é um cálculo político também que a Armênia percebe os impérios que estão se avizinhando e percebe que fazer o que Roma já estava, não de maneira oficial, mas já de maneira bastante espalhada, fazendo, era para aproximar o reino da Armênia, de Tridade III, a Roma. Era uma forma de proteção também. Então, além dessa constituinte étnica, né, dos armênios serem... armênios, né, etnicamente entendidos como armênios, construídos como armênios há muito tempo, também tem essa questão de ser um cristianismo ancestral. Antes de ter divisão entre igreja ortodoxa e católica apostólica romana, já há uma igreja armênia autocéfala. Né? E assim os armênios vão vivendo nos diferentes impérios que vão se sucedendo naquela região. Vão sobrevivendo a esses diferentes impérios. Quando chega o Império Otomano, né, quando os otomanos tomam Constantinopla, né, no século XV, e
assumem de vez, né, o que a gente chama hoje de Turquia, de Anatólia, né, mas na época era chamado até de Planalto Armênio, os armênios eles passam a viver como uma minoria dentro do Império Otomano, com uma série de direitos respeitados, porque eram os chamados povos do livro, né? Como várias outras minorias, Judeus, né? Os gregos, os armênios tiveram um papel importante dentro do Império Otomano. Por exemplo, os arquitetos que construíram essa Istambul, né? Constantinopla, agora Istambul, né? Foi uma família que por 8 gerações serviu aos sultões do Império Otomano, a família Balian de arquitetos, né? Então eles construíram a Mesquita Azul, o Palácio de Dolmabahçe, quer dizer, todos esses pontos turísticos de Istambul. Muito famosos. Exato. E depois também teve ministros da economia, gente muito influente que alçou grandes postos aí dentro do Império Otomano, até o fim do século XIX. Ali entra um sultão Abdulhamid, o chamado Sultão Vermelho, que começa um plano, né, de limpeza étnica, né, que culmina no genocídio de 1915, mas ele começa em 1893, 94, 95, com grandes massacres, né, e a justificativa para esses massacres era do infiel, o Gavur, né, religiosamente diferente da gente, né, e que o armênio tinha uma influência já que incomodava o poderio econômico, né, então uma série de fatores, e depois a questão realmente da Primeira Guerra e das grandes alianças geopolíticas aí, que a Turquia, o Império Otomano, né, ainda então, se alinha com o eixo da Alemanha, né, então eles têm esse partido durante a Primeira Guerra, e aí acho que a gente talvez falar um pouco do genocídio, né, que se sucedeu. Agora, a gente pode fazer um paralelo entre os armênios e os judeus, porque nos judeus a gente teve o Holocausto na Segunda Guerra, mas muito antes tiveram vários pogroms, né, e perseguições, e muito porque os judeus eram um povo muito culto e que não estava circunscrito às nações, né? Eles tinham vários contatos em vários lugares, estavam sempre circulando. Os armênios também é uma coisa parecida? É parecido, talvez tenha uma diferença mais marcante, que a maioria dos armênios no começo do século XX, né, antes do genocídio, vive na região onde hoje é a Turquia e a República da Armênia atual. Os judeus, a diáspora deles é bem anterior, né, então a gente está falando de judeus espalhados por basicamente a Europa inteira, o norte da África e o que a gente chama de Oriente Médio hoje. Mas tem esse elemento, e não é por coincidência, porque na virada do 19 para o 20, a gente tem o crescimento do nacionalismo chauvinista. Então a gente tem aquelas ideias pan, né, o pan-eslavismo, o pan-turquismo, as ideias, o pan-germanismo, essas ideias que é a criação de uma identidade nacional que exclui o outro. É uma identidade nacional que vai ser criada na medida em que eu sou eu e você não é parte do meu grupo e, portanto, você tem que ser eliminado. Né? Os armênios eles passam por isso dentro do Império Otomano, não só os armênios, né, os assírios também, os gregos, no sentido de o Império Otomano é um império multiétnico, multicontinental, multirreligioso. Tudo bem, quem mandam são os turcos, sunitas, o sultão vai ser sempre um turco, sunita, etc., mas os outros povos e religiões vivem dentro do Império Otomano com certa flexibilidade e liberdade. No final do 19 isso muda, porque entra no Império Otomano, via Napoleão Bonaparte, mas isso é uma outra história, entra a ideia de nação. Uma bandeira, uma língua, um povo, porque a Europa tem isso, a França é a terra dos francos, né? A Espanha é a terra dos hispanos, né? A Germânia é a terra dos germanos, ainda que seja uma construção. Isso entra no Império Otomano e o turco, ele passa, não, beleza, mas você é armênio, você não é turco, você é grego, você é assírio, você é circassiano, você é curdo, etc, etc, você é judeu. E aí começa a haver essa ideia de criar um pan-turquismo, porque os turcos também, eles vêm das montanhas Altai, né? Da Ásia. Os seljúks, né? No século X, a turma dinastias, né? Eles vêm pilhando e se instalam nesse lugar e daí fundam o Império Otomano. E eles estão espalhados, ou seja, tem povos turcos, não por acaso nós temos um Turcomenistão, por exemplo, tem povos turcos em diferentes partes do mundo. E há nessa entrada da Primeira Guerra Mundial uma ideia de criar uma pan-Turquia, uma grande Turquia, uma Turquia para os turcos. E os armênios, nesse momento, são a maior minoria do Império Otomano. Porque os Balcãs, que era possessão otomana, inclusive Mustafa Kemal Atatürk, nascido em Salônica, na atual Grécia, os Balcãs já tinham se tornado independentes. Uma perda que o Império Otomano nunca vai se recuperar. Porque o centro nevrálgico do Império Otomano são os Balcãs. Não é o que é hoje a Turquia. Os principais intelectuais, a principal economia está nos Balcãs. E essa região se torna independente
para o Império Otomano se torna independente, patrocinada pelo Ocidente, por isso que eles entram na guerra do lado da Alemanha, para poder recuperar esses territórios, sobretudo em cima do Império Russo, que foi o grande patrocinador da independência dos Balcãs, por conta das ideias pan-eslavistas, né? E a gente pode entrar na Primeira Guerra, Franz Ferdinand, aquela coisa toda, né? E então os armênios eles acabam, durante a Primeira Guerra, colocados ali, como aquele povo cristão, não turco, né, que está no meio de um projeto de uma grande Turquia, que do lado de lá, perto do Mar Cáspio, tem o que hoje é o Azerbaijão, que é papo para mais tarde. Então aí acho que a gente consegue fazer uma figura, né, uma big picture assim, dessa situação que os armênios se encontram no século XX. E aí, nesse momento, né, eram quase 2 milhões de armênios que viviam nessa região, né, nessa área do Império Otomano, né, e são nativos de lá. Então, o que acontece? Foi feito realmente um plano de extermínio. Nesse momento, o sultão já tinha caído, era um governo dos jovens turcos, um triunvirato de 3 generais militares formados nessa escola dos Balcãs, aí, onde depois também saiu Mustafa Kemal, e eles criam um plano, isso está documentado, um plano de extermínio de massas. Então, assim, foi o precursor dos genocídios, acho que a gente vai chegar lá também, né, falar... Vamos falar agora do genocídio, né? Essa palavra genocídio é muito interessante, né? Genocídio, quer dizer, é um extermínio genético, né? Essa palavra foi cunhada, inclusive, por um historiador de origem judia, para explicar o Holocausto. Então, na década de 40, durante realmente o Holocausto, o Rafael Lemkin, né, ele faz todo o estudo dele baseado no genocídio armênio para explicar o que estava em marcha com os judeus durante a Segunda Guerra, né? Isso a gente está falando de 30 anos depois do genocídio dos armênios na Primeira Guerra. Então, nesse lapso de tempo, foi que a sociedade moderna, né, evoluiu para chegar nesse termo genocídio, né? E os armênios são tidos como o primeiro genocídio dos tempos modernos aí. Essa palavra genocídio está muito em voga agora com essa questão dos Yanomamis. Exato. E é até bom falar mais dessa questão para a gente comparar. Por que se fala de genocídio no caso armênio, né? Quer dizer, tem intencionalidade, né? O que se provou ali desse encadeamento da ordem até que ela aconteça? Olha, a ideia que o Heitor explicou muito bem, né, do povo que é diferente do que está regendo o império. Então, o armênio era uma minoria, era a força econômica e intelectual. Era a maior minoria, né? Logo, era a maior minoria, preferencial. Tinha uma diferença religiosa e, principalmente, um conflito muito grande de interesses. A Armênia começava a ter movimentos de independência, o Império Russo também já dava sinal de fraqueza, era um momento de terremoto nas grandes estruturas. Então, tinham movimentos nacionalistas armênios de separação começando, e aí eles, sentindo esse complexo de fatores, né, eles criam um plano. E aí, talvez a semelhança, com a comparação, talvez com a questão atual dos Yanomamis, quer dizer, os armênios, primeiro, os homens aptos a servir o exército, eles foram retirados das suas cidades e vilarejos para servir o Império Otomano durante a Primeira Guerra. Só que, para isso, eles não podiam usar armas, eles foram desarmados. Quando eles se deram conta, eles não foram servir, eles foram fazer serviços, né, forçados em situações praticamente terminais, né? O que acontece? Os vilarejos e as cidades ficam sem a defesa, né, das armas e dos homens em idade de lutar. Mulheres, crianças e idosos, né? Segunda página do plano. Planos de deportação rumo à morte, ao deserto. Então, eram caravanas de que eles estavam justificando uma realocação de populações, mas que, na verdade, era um desvio de uma população para a morte. Então, eram dias andando no deserto, escoltados por soldados otomanos, que, em algum momento, deixavam os curdos virem, ou outros membros do exército assassinarem, violarem, estuprarem, e todos aqueles planos, aqueles crimes bárbaros do genocídio, né? E muitos foram morrendo de fome, essa turma não era alimentada, e assim foi por alguns anos, né? 1915 é o ano que os armênios consideram o ano-chave, porque teve um gatilho esse plano. Esse plano, assim como tiraram os homens, eles tiraram de Istambul, que era a grande capital aí, econômica e intelectual, eles tiraram 250 armênios
na calada da noite, 23 para 24 de abril, das suas casas. Poetas, políticos, grandes empresários, eclesiásticos, quer dizer, pessoas chaves da comunidade armênia, eles colocam num trem que foi o trem da morte, o trem da deportação, né? Então eles tiram toda a inteligência, toda a intelectualidade, tiram os homens dos vilarejos, a força de luta, aos poucos eles vão minando qualquer possível tentativa de resistência ou de reunificação. Era o contexto da Primeira Guerra, então era muito difícil, né? As notícias corriam com outro tempo, e desses 2,5 milhões, quase que 1,5 milhão foram exterminados. Então, numericamente, o genocídio armênio foi muito nocivo e deixou o povo armênio muito próximo da extinção, né? Então, assim, quem sobreviveu? Alguns desses órfãos de caravana, alguns que ficaram em Istambul e poucos que chegaram em Alepo ou Beirute, que já eram fora do Império Otomano, eram vilayetes, né? O Império Otomano era dividido em províncias, né? E essas províncias já no âmbito da Primeira Guerra tinham passado a ser protetorados franceses ou ingleses, né? Então conseguiram escapar e recomeçar do zero. Então a diáspora foi formada por órfãos do genocídio, e alguns conseguiram cruzar para o Império Russo, né? Que naquele momento, em 1917, 18, estava em formação, né? A União Soviética, né? E foi um momento muito chave para os armênios. Aí o Heitor pode contextualizar melhor. De 1917 a 21, né, os tratados, o fim da Primeira Guerra, o estabelecimento da União Soviética e das repúblicas, né? Eu acho que aí entra um pouco no assunto de hoje, né, nessa questão do Artsakh. Né? Queria só fazer um parêntese ainda na questão do genocídio. Como estávamos comentando, é uma ferida aberta até hoje, né? Porque o Estado da Turquia, o sucessor do Império Otomano desde 1923, não aceita de modo algum, não reconhece. Alega que não houve intencionalidade, que era uma situação de guerra, etc. e tal. E é uma questão diplomaticamente difícil também, porque os Estados Unidos só foram reconhecer o que aconteceu na Armênia como genocídio 2 anos atrás. Biden fez um discurso reconhecendo... Usando o termo genocídio. E passando a emenda final ali. Exato. De reconhecimento. Então, como é que vocês veem a situação na Turquia atual, com um governo como o do Erdogan, que parece muito pouco propenso a... Com esse governo, acho que é impossível. E você foi para a Turquia, né? Eu passei alguns anos a trabalho na Turquia, na minha pesquisa pessoal aí de fotografia e arquitetura, porque como filho e neto da diáspora, né, essa questão do genocídio para mim era um pouco inconclusa. Eu não conseguia ficar só com a versão da gente que saiu. Eu quis ir lá e conhecê-los e passar um tempo, né, tentando entender essa sociedade turca atual e como eles lidam com essa questão do passado, né? E, enfim, foi um percurso de alguns anos, aí, quase 4 anos entre idas e vindas aí. E hoje, o que eu posso dizer, que você falou do governo, esse governo, da forma como ele está estruturado, a gente tem que falar que o ditador é o Erdogan é uma pessoa, né, um autocrata. Um autocrata centralizador, né? Ele está no poder desde 99 e gostaria, pelo jeito quer ficar mais tempo, né? Ele tem uma política negacionista, né? E realmente ele não tem brecha para se falar de genocídio. Inclusive eles têm um artigo, né, Heitor, o 301, sim, né, um artigo do Código Penal turco, né, que você não pode nem falar de genocídio porque você está insultando o Estado turco. Então, assim, muitos jornalistas, né, cabe dizer que a Turquia hoje é um dos países com a pior liberdade de imprensa, sim. O Azerbaijão ainda é pior, né? Mas tem vários jornalistas que tentaram levar esse tema adiante, e um jornalista armênio, inclusive, foi assassinado em 2007, né? Eles viram também depois que essa política não ia adiantar, porque no dia seguinte eram 500 mil turcos nas ruas, e aí não eram armênios, eram todas as minorias, porque as minorias se identificam, né? Hoje os armênios têm uma identificação com os curdos, com os movimentos de gênero, com os movimentos dos Yezdis, né, que é um outro povo que a gente fala bem pouco, né, que ainda habita aí alguma região da Turquia. Então as minorias se juntaram contra a repressão, né, do Erdogan, que depois de 2016, daquele golpe contra golpe, ele fecha mais ainda as portas e deixa a coisa ainda mais complicada para quem vive lá, né? Norei, você foi para a Turquia. Como é que a população vê a questão do genocídio armênio? Então, existe todo um contexto
da educação, e aí das escolas, né, dos planos de educação, de negacionismo e de inversão dos papéis. Então, não foi um genocídio, era um contexto de guerra, os dois tiveram matanças, mas que o armênio era o invasor, o armênio era o infiel. Então, a história é contada de uma outra forma no plano legal, né? Isso aí dizendo em bibliografia, em planos pedagógicos, mas hoje em dia a coisa transcende as salas de aula, né? Então, tem toda uma nova geração que foi buscar a informação. Então, eu me deparei com várias pessoas que realmente reconhecem o genocídio e que, enfim, aí já entra um pouco num lado um pouco mais pessoal, mas na minha pesquisa fotográfica, né, era muito interessante, porque quando eles descobriam que eu era armênio, eles tinham vontade de me ajudar em dobro. Não todos, obviamente, mas boa parte, porque como a gente cresceu com raiva ou com ódio dos turcos, os turcos cresceram com uma culpa, né? A nova geração tem essa questão da culpa. Eles falam, bom, talvez meu avô, meu bisavô se portou mal. A relação dos parte... alemães mais jovens pós-Segunda Guerra com o avô, o pai nazista. Né? Então, assim, tem essa coisa, né, da solidariedade com a causa, mas é num âmbito pequeno, num âmbito ainda embrionário, vamos dizer assim. Interpessoal, digamos. Os curdos têm um papel interessante nessa história, né, porque os curdos, à época do genocídio, também habitavam esse mesmo território, eles também são autóctones, né, são dessa região, e eles foram usados pelos turcos como, olha, vocês vão, fazem o serviço sujo, eliminem esses infiéis e vocês vão ter a possibilidade da criação de um Estado curdo, que é a grande, o grande pleito deles, né? Mas depois acontece que os turcos passaram a fazer um genocídio com os curdos, né? Tiveram vários episódios na década de 30 e até bem pouco tempo atrás, década de 70, aí entra um pouco a questão da guerrilha, mas hoje os curdos souberam se organizar como partido político. Então, se existe um caminho legal hoje para se falar de genocídio, é através da política. E a política hoje é através dos curdos, que tem um partido, inclusive tem alguns deputados armênios que fazem parte desse partido e que estão hoje no Congresso e que tentam, de alguma forma, dialogar, mas é difícil. O Heitor também esteve na Turquia e tem relação com estudiosos, né? Historiadores, seria legal falar, né? A versão dos historiadores. Tem uma coisa, voltando à sua pergunta original, Duda, que genocídio não é só uma palavra. Ela é criada por um jurista já para ser transformada, já para ser usada em Nuremberg e não acontece. Ela é usada em Nuremberg incidentalmente, mas não há a imputação do crime de genocídio porque não existia esse crime. Ninguém é condenado por genocídio. Ninguém é condenado, são condenados por crimes contra a humanidade. Que conceito criado para se referir ao genocídio armênio durante o contexto do genocídio armênio pelo Império Russo. O Império Russo fala, os otomanos serão julgados por crimes contra a humanidade e a civilização. Tinha cidade de civilização, civilização cristã, etc. Então, o Raphael Lemkin, que é esse jurista que o Noray comentou, ele consegue em 48, no dia 9 de dezembro de 48, portanto um dia antes da proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele consegue fazer com que seja aprovada na ONU uma convenção para punição e prevenção do crime de genocídio. Então aí há a tipificação de genocídio como crime no direito internacional. E é o crime dos crimes, chamado por um jurista muito importante na área do direito internacional, o crime dos crimes. Então, quando se fala em genocídio, a gente está falando em duas coisas. Primeiro, no fenômeno sociológico ou histórico que sempre houve na história da humanidade, desde Troia, se vocês quiserem, certo? Segundo, a gente está falando de um crime do direito internacional. E aí que a coisa fica um pouco mais complicada, porque imputar que algo é genocídio e reconhecer algo como genocídio vai ocasionar numa punição e numa reparação. E se isso acontece ao caso armênio, se reconhece que o que houve com os armênios otomanos é genocídio, porque muitos turcos, mesmo do ponto de vista da academia ou do Estado, até reconhecem que houve massacres, matanças, mas não que foi intencional, deliberada para exterminar um grupo nacional, étnico e religioso no todo em parte. Então, assim, aconteceram coisas, mas não foi genocídio. Porque isso vai criar uma expectativa de reparação, seja do Estado armênio, que pode acontecer. Afinal de contas, também tem os tratados que a gente pode conversar sobre. A Armênia era para ser muito maior do que ela de fato é hoje. Ela é um sexto do que era para ser. E aí tem o Tratado de Sèvres, que é o tratado pós-Primeira Guerra. Esse tratado é jogado no lixo e é construído um novo tratado, que é o de Lausanne, que é o que dá hoje as fronteiras da Turquia atual.
né, com exceção ali da Hatay, na Síria, Hatay, né, a península que passou em 39. Né? E isso até linkando no caso dos Yanomami, porque quando se fala em genocídio, ainda mais pós a experiência do Holocausto, da Shoah, né, cria-se uma expectativa de memória. Ou seja, você chamar algo de genocídio, na hora já cria um rótulo de isso é ruim, nós temos que punir, nós temos que reparar. Né? Inclusive, se me permite, o único caso de genocídio na história do Brasil, uma condenação por genocídio, foi contra os Yanomami, o massacre de Rashimun em 92. Né? Ou seja, rotular algo de genocídio não é apenas chamar algo de genocídio, é criar essa expectativa de memória, por um lado, e essa reparação que tem que ser feita no plano jurídico do outro. Né? Então, por isso que a Turquia, no ano que faz 100 anos da República da Turquia, né, ainda nega o genocídio armênio, porque isso infere que a República da Turquia ela foi construída sobre as bases do genocídio, certo? E que isso pode ensejar reparações de estados vizinhos ou de povos que vivem dentro da Turquia desde então, né? Porque um armênio que vive em Istambul hoje, ele não apareceu lá, ele está lá há 1000 anos. Né? É a terra dele, assim como é a terra dos turcos também, dos gregos, etc. Né? Então tem uma série de... A gente não está aqui discutindo filigrana, sabe? Platitudes, assim, por que essa palavra, por que não outra? Muitas vezes é dessa forma que a gente vê no debate nacional. Né? Mas esse caso é um caso, assim, de manual, como a gente fala, né? Textbook. Por que genocídio? Por que é tão importante chamar o genocídio armênio de genocídio? Né? E por que é uma movimentação que o Biden fez? Ok, tem a agenda dele, Kamala Harris na Califórnia, Nancy Pelosi, Samantha Power, todo o pessoal ali que, né, tem os democratas na Califórnia um peso muito grande, e em Massachusetts, ok, mas por que é tão importante o que ele fez? E por que esse reconhecimento americano é tão importante? O que esse reconhecimento ele vai ensejar, né, com o seu apoio da OTAN, que é na Turquia? Então, também isso é muito interessante para a gente manter no macro, né? Porque, assim, são mais de 100 anos que passaram do genocídio, mas, ao mesmo tempo, é um tempo que não passa, é um passado que não passa, é um crime que não prescreve. Não tem prescrição. E é algo que impacta não só os sobreviventes, descendentes sobreviventes, né, que estão né, pelo mundo afora, mas também a existência e sobrevivência da República da Armênia. E também dos armênios da Turquia enquanto armênios, não enquanto turcos. São cidadãos turcos, claro, mas na possibilidade de manter a sua identidade, a sua ancestralidade armênia. No caso dos curdos, que eram, né, como o Noray disse, né, não podia falar curdo durante o século XX. da montanha. Isso é algo muito, muito curioso, porque o Atatürk, quando ele cria a República da Turquia, ele fala, não existem curdos, existem turcos das montanhas. É como a gente fala, não tem Yanomamis. Tem brasileiros da floresta. Óbvio que são cidadãos brasileiros, mas tem a sua ancestralidade, identidade, especificidade. Sim, que tem que ser respeitada como tal. Né? E aí a gente entra em várias outras discussões e tal, mas isso é muito curioso. Né? Como que esse crime ele tem um impacto suprageracional, né? Ele perpassa séculos, se não for reconhecido até então, e mais, ele enseja outros crimes da mesma ordem. Né? Muito se fala de como que o genocídio armênio ele foi um espelho para o Holocausto, na medida em que vários Império Otomano e Império Alemão eram aliados na Primeira Guerra, vários tenentes e capitães do Império Alemão serviram no Império Otomano e depois eram generais nazistas. O próprio Hitler, né, quando assume num dos discursos dele, ele, em 1933, se eu não me engano, ele cita os armênios de uma forma exemplar do que ele ia fazer com os judeus. E ele fala, e quem se lembra dos armênios? Tinham passado 18 anos. A passagem, 9 dias antes vai de Polônia, ele faz um discurso para mobilizar as tropas, e a última linha do discurso é, afinal, quem se lembra dos armênios? Inclusive, o 40 dias Mussadar era um livro que foi achado no gueto de Varsóvia, né? É um livro que conta a resistência dos armênios e tal. Então, tiveram muita resistência, né? Durante o genocídio teve vários... Inclusive, assim, período de guerra, genocídio, isso também é textbook. Né? Segunda Guerra Mundial, genocídio. Guerra da Bósnia, Guerra na Iugoslávia, genocídio. E como que o Império Otomano, né, aquela criação do primeiro genocídio do século XX, ou o primeiro genocídio moderno, se preferirem, como que ele vai criando estruturas genocidas que, de certa maneira, são aplicadas até hoje, sobretudo no aspecto da negação. Porque, ok, o Holocausto, mas o Holocausto teve julgamento, teve condenação, a gente pode discutir também nazismo, negacionismo, ok, mas teve alguma espécie de fechamento ou de reconhecimento internacional, inclusive o Estado de Israel, né, vem nessa esteira, ao que aconteceu com os judeus. No caso dos armênios, não. Então, a negação que se faz ao genocídio armênio é muito importante porque nós entendemos que, nós pesquisadores, que a negação ela não é um aspecto posterior ao genocídio, ela é parte do genocídio. Sim. O genocídio ele é planejado, executado e negado, enquanto a negação é genocídio. Né?
Então, isso é importante para a gente entender diversos crimes contra a humanidade. Interessante. Então, agora, o momento atual, a atenção não está tanto na Turquia e na Armênia, mas no Azerbaijão, né? E a Armênia. Existe alguma relação entre... Você podia explicar um pouco o que é o Azerbaijão? Aliás, a gente tem, Joelton, um vídeo do Aliyev, não é isso? Ilham Aliyev, que é um ditador do Azerbaijão. Cuja família governa o Azerbaijão já desde a independência ou até anterior à independência. O discurso a gente só tem imagem, porque a gente realmente não sabe o que está falando. Mas ele fala, né, várias vezes assim, de que ele em relação aos armênios, o discurso dele na ONU cita a Armênia de várias maneiras, e tem também muito dessa questão de não reconhecer, né, os armênios. Assim. Existe aí um perigo de um novo genocídio, alguma outra coisa, um ataque mais feroz aí aos armênios por parte do Azerbaijão? Eu só queria fazer um parêntese para a gente falou mais no começo do programa, eu queria recuperar para chegar nessa situação que o Duda está descrevendo agora. Enfim, você teve, na formação da União Soviética, a região de Nagorno-Karabakh, fora da Armênia soviética. Passaram-se décadas, né? E antes de que a União Soviética se desfizesse, que foi em 91, você começou a ter a sublevação ali dos armênios de Nagorno-Karabakh para que eles se juntassem à Armênia soviética. Isso precedeu o final da União Soviética. Então, a primeira guerra ali na região de Nagorno-Karabakh vai começar em 88, né? 3 anos antes da... Eu acho que tem uma outra introdução importante se dizer, quando se formam as repúblicas, né? Quer dizer, a Armênia passa a ser uma das repúblicas, a menor delas, o Azerbaijão, outra república, a Geórgia, outra república, e essas eram as 3 repúblicas que formavam as repúblicas do Cáucaso, né? Teve um momento transcaucasiano, mas enfim, aí já deixa para uma próxima. Mas essas 3 repúblicas, para o Stalin, que era o então ditador, o governante da União Soviética, nascido na Geórgia, ele tinha um interesse muito especial nessas fronteiras, por conta de movimentos de petróleo, de mineração, de gás, que já estavam em ebulição naquela época. Então, ele tira do que era fronteiras armênias e cria essa região do Artsakh, ou Nagorno-Karabakh, que é uma ilha dentro do Azerbaijão. Mas essa ilha é de maioria, 99,9% de armênios, étnicos, nativos, cristãos. E ele, parênteses, um enclave, né? Porque ilha parece que tem água em volta. Enclave, mas exato. E assim terra, ele cria outros enclaves, né? Ele cria Alsete, o que a gente estava falando de engenharia social, né? É interessante para Stalin botar os armênios cristãos ali no meio de uma população majoritariamente muçulmana xiita, como é o caso do Azerbaijão. E vice-versa também, né? Fez isso em várias regiões da então União Soviética. Como era a União Soviética, não existia uma fronteira formal entre Armênia e Azerbaijão. Divisas de Estado, como tem em São Paulo e Minas Gerais. Você cruzava os turcos de origem azeris de origem turca, os armênios, eles iam, voltavam, e tinham um livre trânsito aí entre as fronteiras e uma relativa paz e respeito, né, que os soviéticos conseguiam casamentos mistos em alguns casos, até teve isso. Moravam juntos. Exato. Em 88, né, já nessa base do terremoto, já estava começando a dar já com sinais. O Gorbachev de secretário-geral, já ensaiando uma abertura. O momento de abertura. Os armênios que moravam em Baku começam a sofrer perseguições, porque já existia um movimento de separação, de independência no Artsakh, no Arapá. Em 88, fevereiro, acontecem 2 pogroms, né, 2 massacres em Sumgait e em Baku. Né, os armênios são assassinados violentamente dentro das suas casas, e isso foi a fagulha que precisava para realmente, né, o movimento separatista ganhar força, o povo da Armênia se levantar, e dá início a uma guerra. A União Soviética cai em 91, né? E aí fica independente a Armênia e o Azerbaijão, e essa região, o enclave do Harapar, de origem armênia, ali lutando até 94, quando a Armênia consegue, né, reestabelecer alguma fronteira com essa região, né? Então deixa de ser um enclave e passa a ser contínua a Armênia, mas uma região que nenhum Estado, nenhum país reconheceu,
né? E é uma guerra que não terminou, foi um cessar-fogo, né? Uma trégua, então os armênios sabiam que em algum momento ia voltar, e isso volta, tiveram vários anúncios durante 2016, vários momentos, mas em 2020, realmente, o Aliyev faz um grande ataque, e aí é importante dizer que era um contexto de pandemia, e é um contexto desigual, porque o Azerbaijão é uma petroditadura aí, montada no dinheiro, que recebe os melhores armamentos em troca do petróleo, e teve uma cooperação gigantesca da Turquia, o segundo maior exército da OTAN. Então foi uma guerra que os armênios por 44 dias tentaram segurar, mas infelizmente dessa região, metade ou mais que a metade voltou a ser uma região de domínio azeri e voltamos a ser um enclave. Então a situação atual é muito séria, e aí sim, respondendo aí, temos um risco de um novo genocídio. Inclusive porque a estrada que liga a Armênia principal a Nagorno-Karabakh tá bloqueada, né? Alegadamente por ativistas ambientais. Em 2020 foi feito um cessar-fogo, né? Sim, a Rússia interviu e criou 9 pontos, entre eles que era garantir o acesso. Então, a estrada, que funcionaria como um cordão umbilical ligando a Armênia a esse enclave, seria guardada por Russian peacemakers, né, que iam garantir... Como se pronuncia? Latim? Latim. Corredor de Latim. Corredor Latim. É um corredor de 3 a 5 quilômetros, e os russos começaram fazendo esse papel de guardar, até que surge esse movimento, né, de pseudos ativistas. Se vocês imaginarem, o Azerbaijão é um país que não tem liberdade de imprensa e que não existe nenhum protesto. Não pode. Então, de repente, aparece um protesto... Ativistas ambientais. Ambiental em latim, né? Então... É curioso que Baku, né, por muito tempo foi conhecido como a capital mais suja da Europa, por conta da poluição gerada pelos campos de petróleo e gás no Mar Cáspio, né? E o curioso também é que não existe movimento ambientalista no Azerbaijão, não existe. Mas esses camaradas foram parar, e a imprensa identificou, a imprensa independente internacional identificou que, esse cara aqui é o capitão, não sei das quantas, né? Com pretexto de os armênios não sabem minerar, que a região de Nagorno-Karabakh tem uma capacidade de mineração importante. Os armênios não sabem minerar e, portanto, eles estão poluindo as águas, os rios, né, o ar, com a sua mineração equivocada. E ali eles bloqueiam a estrada, não permitindo que venha suprimentos e pessoas da Armênia para a República de Artsakh. E aí, um parêntese, talvez, os armênios, durante o processo da Guerra dos anos 90, quando eles vencem a guerra em 94, estabelecem um cessar-fogo e detêm o controle da região, a saída encontrada foi, não era possível anexar o território de Artsakh, que os armênios chamam de Artsakh, depois o Noray pode explicar a diferença, à Armênia, porque isso seria considerado um crime de agressão, anexar a parte de um país soberano, Azerbaijão, diga-se, ao território de um outro país. Vamos lá, a Guerra do Golfo, Kuwait, Saddam Hussein, anos 90. Qual que é o problema original? O problema original é a dissolução da União Soviética, e aí eu concordo com Putin em parte, foi uma grande tragédia geopolítica, porque as fronteiras que eram das repúblicas socialistas soviéticas foram transformadas em fronteiras nacionais, sem uma discussão ou uma reflexão acerca de quem está de que lado da fronteira, como o Noray disse. O tráfego e a vivência das pessoas acontecia ou do lado de cá ou do lado de lá. Né? Como a gente fica discutindo se a pessoa está em Queluz, Cruzeiro, Volta Redonda, sabe? Cidades ali, Rio, São Paulo, que as pessoas vão, trabalham em uma, moram em outra. Né? Então, quando há independência, em 91, a dissolução da União Soviética, como se deu, da maneira que se deu, acaba gerando essas injustiças que, ok, o direito internacional vai reconhecer que a República Socialista Soviética do Azerbaijão tem aquelas fronteiras, a da Armênia tem aquelas, da Ucrânia tem aquelas, e voilá, estamos aqui hoje vendo a confusão que acontece por conta dessas fronteiras criadas, pensando numa outra lógica, daí a gente pode falar do Stalin, né, como que os bolcheviques georgianos tinham interesses em dividir o Cáucaso da forma que foi dividida, né, lembrando que o Stalin ele faz a sua fama no Cáucaso, né, ele é da Geórgia, ele é mandado para ser o agitador bolchevique em Baku, que era a cidade industrial mais importante do Cáucaso, né, uma das mais importantes da Rússia, do Império Russo, por conta do petróleo que lá existia. Ele faz a sua fama sendo um grande mobilizador em Baku, e é por isso que ele ganha o prestígio que ele ganha, é por isso que ele ganha o posto que ele ganha em Moscou, e depois ele consegue tomar ali a cadeira
do Partido Comunista quando o Lenin morre e ele vence a disputa com Trotsky, né? Inclusive, né, a vida inteira ele foi tratado como georgiano, como aspas, né, o caipira, o cara que fala russo com sotaque do interior e tal. Então, como que essas questões criadas na União Soviética para atender as necessidades soviéticas vão permanecer no final do século XX e no século XXI, criando essas desigualdades. Então, os armênios de Artsakh ou Nagorno-Karabakh, que são maioria populacional desde sempre, né, porque também os azeris têm uma construção interessante, né, muitos deles eram nômades, eles subiam para Nagorno-Karabakh durante o verão para fazer o pastoreio, depois desciam para a região, porque Nagorno em russo significa alto, né, então subiam de Karabakh para Nagorno-Karabakh e depois desciam. E Karabakh é Montanha Negra. Jardim Negro. Jardim Negro das montanhas, porque realmente é uma região geograficamente muito montanhosa. E com muita floresta. Então, assim, tem uma população mista, uma ocupação mista daquele território, como eu disse no começo do programa, né? A gente está falando de um território que tem ocupação humana há 3 mil anos, né? Dali ao norte da Mesopotâmia. Né? E como que naquele momento, né, no final dos anos 80, quando vem a perestroika e a glasnost, inclusive com isso, vem os anseios nacionais de volta, porque os anseios nacionais eram colocados panos quentes durante o período soviético, ali, né? Chega ali, esses anseios, eles aparecem, né? Os armênios de Artsakh pedem e falam, por que a gente está fazendo desse lado da fronteira? A gente tem que estar do outro. Inclusive porque os feriados identitários, por exemplo, comemoração do genocídio armênio não acontece desse lado da fronteira, acontece lá, né? Então, por que a gente não faz? Vamos fazer um referendo? Vamos, faça o referendo, os azeris boicotam o referendo, também não faria diferença, porque eles são minoria, eles iam perder de qualquer maneira, né? Ignora-se o referendo, a saída, voltando ao meu ponto, tem que transformar isso aqui num país independente. Então proclama-se a República de Artsakh, que é essa oblast de Nagorno-Karabakh, e 7 territórios adjacentes, que é o que faz isso que o Noray falava, né, que faz com que seja um território contíguo à República da Armênia. E são esses territórios que os armênios detêm de 94 até a Guerra de 2020, né, que os armênios perdem esse território. Então, esses territórios adjacentes a Nagorno-Karabakh são retomados pelo Azerbaijão. Menos né? Menos o corredor de Latim, justamente. E a região de Stepanakert. E a região que a região de Nagorno-Karabakh. E isso permite que hoje haja uma fronteira, um contato direto entre a República da Armênia e a República do Azerbaijão. Coisa que não havia antes nessa região por conta da existência dos armênios ali. Quando os armênios perdem a guerra, há esse contato. Então, hoje, qual é a situação? Para além do bloqueio desse corredor que a gente estava conversando agora, o Azerbaijão, ele argumenta que as fronteiras entre a Armênia e a Azerbaijão não foram delimitadas e demarcadas. Aqui no Brasil, as fronteiras foram delimitadas e demarcadas com a República, né? Barão do Rio Branco, etc. Isso nunca aconteceu na ex-União Soviética com nenhum país, porque não fazia sentido no contexto soviético e pós-contexto soviético estamos descobrindo os problemas disso, tanto na Ucrânia quanto no Cáucaso. Então, pouco a pouco, os azeris têm pressionado a Armênia a falar, a fronteira não está aqui, a fronteira está alguns quilômetros para lá. Ou seja, para fazer com que a Armênia seja cada vez mais exprimida para ligar um território que o Azerbaijão tem do outro lado, que é Nakhchivan. Que também foi dado pelo Stalin, né? O Stalin tira 3 pedaços da Armênia em 23, Nakhchivan, Nagorno-Karabakh, o Artsakh e a Khalkala Javar na Geórgia, né? Porque o Stalin tinha um plano contra os armênios. Realmente ele baixou um decreto, né? Aumentou a régua da população para ter o status de república. Então, as repúblicas tinham que ter 1 milhão de habitantes em 45, 46, né? E a Armênia, naquele momento, tinha 750 mil, porque tinha perdido essas 3 regiões que davam o status de república. Então, e uma perda absurda na Segunda Guerra Mundial. E os armênios, como outras populações aí da União Soviética, serviram no Exército Vermelho, né? Então, a Armênia, depois do genocídio, ainda forneceu tropas para a União Soviética lutar na Segunda Guerra. Com essa baixa de população, a Armênia ia perder o status de república, e aí a Armênia em si ia um outro enclave, ia ser mais uma região autônoma, né? Como eles chamavam na época, né? Houve um chamado mundial, os sobreviventes do genocídio, que na década de 40 já tinham se estabelecido mundo afora, né? Para recomeçar suas vidas onde deu, eles voltam para popular a Armênia. E aí, quando fazem o censo, não sei quantos anos depois, a população tinha passado de 1 milhão. E aí o Stalin morreu. Então, essa história acabou e a Armênia conseguiu sobreviver como república dentro da União Soviética. A menor das 15. A menor das 15. A gente podia ter perdido já no fim da década de 40. Então, assim, e agora, a situação atual
existem 150 mil armênios, crianças, idosos, ilhados, né, enclavados, né, dentro do Azerbaijão, a 5 quilômetros da fronteira da Armênia, sem nenhuma conexão, há 45 dias, sem comida, sem medicamento, sem suprimento, sem eletricidade, sem gás, sem internet. Estamos falando do inverno, menos 5, 10 graus, e o Aliyev, ironicamente, numa entrevista há pouco, onde ele convoca todos os jornalistas azeris para falar durante 3 horas sobre os planos dele, ele fala que realmente essa população tem até o fim do ano para sair, ou ao fim do ano eles vão passar a ser tratados como cidadãos do Azerbaijão. Então, sim, temos um risco de um novo genocídio. Então, a gente tem que estar muito atento com esse ponto aí da fronteira, esse ponto do nosso planeta, porque é uma situação que poucos falam, mas é de calamidade e de urgência. No início desta semana, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para o ditador do Azerbaijão dizendo: vocês têm que resolver essa história do corredor de latim. Mas aí tem um grande problema que o gás que parou de vir da Rússia agora está vindo do Azerbaijão, né? A Ursula von der Leyen fechou um acordo até 2027, bilionário de fornecimento de gás. Né? E o mais interessante, a gente conversou já sobre isso, quer dizer, o Azerbaijão está comprando o gás da Rússia para vender para a Europa. É o mesmo gás. No fim, é uma grande jogada econômica. É um atravessador, né? Exato. A Turquia também tem feito isso. A Turquia também faz isso. Então, assim, tem uma dependência, né, do gás que faz com que ditadores como Aliyev e Erdogan consigam negociar lá em cima de uma forma econômica muito, muito impactante, né? Então, a gente está falando do fornecimento de todo o gás, ou praticamente todo o gás da Polônia, né, de vários países que dependem desse gás, né? E sanções, a Rússia não é interessante também um choque direto com o Aliyev. A Rússia está muito ocupada com a Ucrânia, esse é um conflito menor se comparado com a Ucrânia, mas a Rússia também tem seus interesses aí, né, não só econômicos quanto fronteiriços, né? A fronteira da Armênia com a Turquia, isso é interessante falar, existem poucas fronteiras fechadas no mundo, que o trânsito para pedestre é proibido, não vou nem falar para a economia, quer dizer, você não consegue cruzar da Turquia para a Armênia, isso assim, desde que a Armênia se independizou, os países não têm relações, né? Não existe essa fronteira, então o que acontece? Essa fronteira é guardada hoje pelo exército russo, é a fronteira da Rússia com a OTAN, né? Porque a Turquia é a OTAN. Então, é um acordo que a Armênia tem com a Rússia que é muito complicado. A gente apostou muito nesse acordo durante essa última guerra, mas no fim ficou claro que o interesse russo é muito maior do que só essa fronteira, tem uma questão econômica muito forte aí, né? Então, e do outro lado é o Azerbaijão. A Armênia tem pouca fronteira com o Irã, que é a fronteira que hoje abastece a Armênia, né? Tem a saída mais próxima do mar é via Geórgia, a Armênia também não tem saída ao mar, né? Mas essa fronteira com o Irã e a relação milenar do povo armênio com o povo persa é uma relação que hoje segura ali essa província de Syunik, né? Que é os 40 quilômetros que faltam para o Azerbaijão ligar com a outra ilha, outro enclave que está ali já mais próximo à Turquia. Né? Essa localização da Armênia é super problemática, né? Porque é Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. Isso. E é uma democracia, né? Mais do que o Brasil até, né? É legal falar um pouco, né? Que a Armênia tem é um país belíssimo, é uma democracia, é um governo aberto, é um país que recebe muitos turistas, estava numa crescente até a guerra, isso também incomodou, né? Acho que a Economist coloca a Armênia como uma das melhores economias, um dos melhores destinos turísticos em 2018, 2019. Teve uma transição de poder, né? De dois ex-presidentes que tinham uma relação militar, enfim, uma relação mais próxima à Rússia, por um civil que faz um movimento, uma revolução de veludo, como foi chamada, e chega no poder. Né? Isso também incomoda um pouco os russos, né? É importante dizer aí que o Putin ele não gosta de gente que fala com muita gente, né? E a Armênia começou a conversar com outros países, né? Isso também foi um ponto que atrapalhou aí
essa negociação com os russos. E a Armênia precisa, né? Ela precisa aparecer e falar com outros países, porque... E como hoje isso acontece é com o turismo e com o TI, a tecnologia. Por incrível que pareça, a Armênia se transformou num polo tecnológico da região. Grandes startups, assim, agora com os russos tendo que sair da Rússia, né? Houve uma migração muito grande. Tem 80, 100 mil russos vivendo na Armênia agora. Vieram agora, trouxeram suas empresas, trouxeram seus capitais para fugir das sanções. Para fugir das sanções ou do chamado do Putin para ir lutar na Ucrânia, né? Que ele está levantando novas tropas aí. Então a Armênia acolheu esses russos e hoje a economia, né, teve um boom, né? A Armênia ficou cara, a gente brinca, que era um destino que para o brasileiro era legal, porque o custo de vida agora está um pouco mais caro por conta dessa presença russa, né? E a gente tem um movimento, né, de turismo muito crescente, as coisas de tecnologia, mas enquanto a gente não tiver paz nas fronteiras, né, para nós é muito complicado. Imagina que a gente perdeu 5 mil soldados, aí, dados mais ou menos oficiais, nessa guerra de 2020, a maioria 18 a 20 anos, então é uma geração que foi ceifada aí, né, foi muito brutal numa população pequena, isso faz sim diferença, né? Eu acho que talvez dê até para puxar de novo o paralelo com Israel, né, porque essa coisa de ser acho que você falou, Duda, que a Armênia fica numa região problemática, né? Na verdade, a Armênia fica numa região privilegiada, os vizinhos que são problemáticos em relação aos armênios, né? Porque é de fato um lugar muito importante estrategicamente. Muito central, né? As relações com os vizinhos são de fato tumultuadas, então a leste a oeste, fronteiras fechadas e países inimigos da Armênia. Ao sul, o Irã, que é um bom vizinho, mas ao mesmo tempo não é um bom vizinho para ninguém, por conta das questões maiores do Irã. E ao norte, a Geórgia, que é brigada com o principal aliado da Armênia, que é a Rússia. Então, percebam que a vizinhança não é nem um pouco fácil. Mas o ponto que eu queria dizer assim como Israel, é um país que confia muito na sua diáspora, inclusive para remessas de dinheiro, para a questão de lobby, né, de relações institucionais e poder pressionar os governos da França, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, para tomar atitudes em relação à Armênia. E é um país que percebeu que, pela sua posição geográfica não ser muito favorável, tem que investir em tecnologia. Né? Então, Israel tem essa coisa da Startup Nation, né? Vários aplicativos que a gente usa, não vou falar nenhum aqui, porque acho que não está pagando devidamente a vocês, mas a Armênia percebeu que é essa saída, né? Que é um investimento... A Armênia não tem petróleo, não tem área de agricultura, nada. E assim, o principal, assim como os Estados Unidos, de certa maneira, é um fiador do Estado de Israel, né? A Armênia talvez tenha um fiador que não é um dos melhores fiadores do mundo, que é a Rússia, nesse caso. Então, é o que o Noray falava, as elites políticas armênias, muitas ligadas ao período soviético, muitas formadas nas mesmas escolas do Putin, então sabiam negociar e tratar muito bem com o Putin, essas elites já não estão mais no poder. E quem está hoje no poder, né, não conseguiu criar essa forma de diálogo com o Putin. Quis colocar um pé em cada canoa e essa canoa não deu muito certo essa estratégia, né? Então, a tecnologia tem sido uma saída, né? E Israel também recebeu muitos russos, né? Sim, sim. Eu tenho uma colega pesquisadora que fala que os hospitais em Israel têm placa em russo, né? As placas na rua, porque é uma diáspora que foi para lá também. Inclusive, é também um país que tem uma relação estranha com a Rússia e com a Ucrânia, que também tem uma diáspora judaica interessante. Mas é isso, no fundo, né? A Armênia ela acaba sendo colocada num tabuleiro de xadrez muito complexo, né? Porque... tudo bem, a Rússia é uma aliada, a Armênia estrategicamente, a base de Gyumri, que é na fronteira com a Turquia, era a maior base militar russa do mundo, antes da guerra da Ucrânia. Os 2.000 peacekeepers que estavam em Nagorno-Karabakh, eram o maior contingente russo no mundo, fora da Rússia, agora na Ucrânia, claro. Mas assim, ok, é importante, mas na hora que vai discutir a figura maior, né, ou seja, tem a Ucrânia aqui, tem a Síria aqui, tem a Líbia ali, a Armênia não é muito mais do que uma vírgula no mapa. Né? Então, a gente sempre coloca nessa perspectiva, né, nessa bandeja, né, a geopolítica e os direitos humanos. Né? E como que, infelizmente, a geopolítica, os hidrocarbonetos, a energia, acaba pesando mais do que a vida de pessoas, do que justiça, reparação, etc. E por isso é tão importante trazer esse assunto, tratar desse assunto para criar algum tipo de atenção, porque amanhã ou depois, né, e a gente sabe que nenhuma experiência na história, um cerco, acabou bem. Né? Ou seja, fechar pessoas num lugar e deixar lá para ver o que acontece. Né? Então, amanhã ou depois,
ali, de fato, passa a ser uma limpeza étnica, um genocídio, vai muita gente fazer cara de surpresa. Não, olha, mas ninguém estava falando sobre isso. Né? E é uma situação de décadas, já posso falar. Sim. E agora entrou num funil realmente humanitário crítico. Por isso que está tendo essa mobilização, você comentou da Share, né? E outros movimentos aí de Antony Blinken, né? Blinken teve, o Macron tá bem próximo aí desse assunto. É complicado, mas acho que a gente essa oportunidade aqui de poder falar, como o Heitor falou, é muito importante, né? De formar uma opinião e formar um conhecimento aí do grande público e chamar atenção para esse lado do mundo aí. Noray, você falou que é um lugar legal para fazer turismo, né? Armênia, sim. Fazer lá? A Armênia é um país que você tem estações de esqui no inverno, você tem locais para quem gosta de história, né? Como é um dos berços da civilização moderna aí, do norte da Mesopotâmia, como disse, tem ruínas, tem construções, arquitetura belíssima. A cidade de Yerevan, que é a capital da Armênia, ganhou um prêmio de urbanismo na década de 20, uma cidade super urbanizada e pode se comparar a grandes capitais europeias, uma cidade que você tem muita atração, muitas coisas, muitos museus, né? O povo armênio tem essa relação com as artes, que é muito interessante falar, né? A música, a pintura, né? A escultura. Então você tem muito essa parte cultural, essa parte, né, de museus e atrativos naturais. Enfim, é um país muito montanhoso, né? A gente não tem petróleo, mas tem muita montanha. Então são paisagens belíssimas. E depois essa parte da tecnologia que atrai também muita juventude. É uma cidade jovem, uma cidade bem interessante. E posso te pedir, Noray, para você contar só a história de como é que você veio parar aqui, porque você é descendente, né? Pois assim como boa parte aí da diáspora armênia, meu avô, meus 4 avós são de origem armênia e os 4, por diferentes motivos, tiveram que sair das suas cidades ou da região onde eles moravam por conta do genocídio. Então, pós-genocídio, a cidade que abrigava esses refugiados era Alepo, né? Então, Síria, né? Alepo, na Síria. Meu pai é nascido em Alepo, meus avós se casaram em Alepo, tanto o paterno, né, o materno veio casar aqui no Brasil, mas também passaram por lá. Então, eu sou segunda geração, né? Porque, enfim, meu pai também nasceu fora, eu nasci aqui. E a história um pouco da comunidade é meio a mesma, né? Assim, meio que se repete. São esses órfãos que vieram e que cresceram aqui, né? Fizeram suas carreiras nas mais diferentes profissões, né? E como é que eles escapam do genocídio? O meu avô escapou de uma forma assim milagrosa, né? Teve a cidade dele, que era Maraş, que hoje é uma cidade média grande na Turquia, sofreu 2 genocídios, né? O de 1915 e depois um outro em 1920. Então ele nasceu em 1913, ele fugiu em 1915 com a família, ele não tinha memória dessa primeira fuga. Em 1919, pós Primeira Guerra finalizada, os armênios voltam para algumas cidades, dizendo, né, os turcos falam, não vai ter problema, vocês podem voltar. Os franceses tinham ocupado essa cidade, Maraş, então existia uma pseudo-paz, trégua. Ele volta com a família em 1919, só que em 1920 novamente começam as matanças, aí já com Mustafa Kemal comandando a tropa, né, o grande fundador aí dessa República Turca, e ele se vê obrigado a fugir novamente. E essa segunda fuga ele lembrava, porque foi uma fuga de família, algumas famílias numa balsa chata pelo rio Eufrates, eles tinham que cruzar o rio, né, então uma margem era a Turquia, Império Otomano ainda em ruínas, e a outra margem já era a Síria, era o protetorado francês. Então, se chegassem na outra margem, estavam tranquilos. E ele lembra muito que durante esse cruze aí, o irmão mais novo de 5 anos começou a chorar, falaram, olha, vocês têm que jogar essa criança na água, porque eles vão ouvir o choro e todos nós vamos morrer. E ele, enfim, abraça, meio que sufoca o choro assim, do irmão dentro de um saco, e eles cruzam assim. E quando chegam do outro lado, enfim, a família continua. Então, essa é uma história, mas cada família armênia tem uma história semelhante, com certeza, aí de fuga, né, e de se reerguer, né? Meu avô cresce na Síria, se torna um fotógrafo, um dos fotógrafos mais renomados da Síria, foi fotógrafo de vários presidentes, faz um estúdio, que foi um dos estúdios principais aí de Alepo,
Depois ele migra para o Brasil, porque ele tinha uma irmã que já tinha migrado para o Brasil antes do genocídio, ela tinha casado e tinha vindo para cá, e ela quis juntar esses órfãos, esses pedaços da família aqui no Brasil, né? E, enfim, eu nasci um pouco nesse contexto, e cercado de fotografia. Então, a fotografia também foi a forma que eu usei para voltar e conversar com os turcos, né, e dialogar sobre essa questão do genocídio. E esses armênios que chegam aqui no Brasil, eles são chamados de turcos, não? Então, muitos vieram com documentos otomanos, né? Então, naquela época, entrava tudo no mesmo balaio. Assim como o sírio e o libanês também vieram com esses documentos. E também, né, são chamados de turcos. Então, os armênios entraram um pouco nessa onda de ser chamado de turco, né? Porque não existiam esses estados nacionais, né? Nem o próprio Líbano, né? Muitos falam assim, eu sou descendente de libanês, né? Em São Paulo hoje, uma diáspora gigantesca, né? É uma construção em diáspora também, porque muitos já estavam aqui quando o Líbano foi criado. Né? O Líbano é aquele pedacinho da Síria que os franceses querem construir uma maioria cristã, né? Então, e os armênios da mesma maneira, eles não vieram da Armênia, né? Eles vieram do Império Otomano. Então, eles vêm com esses documentos turcos, e interessante dizer, né? Não é uma comunidade muito grande no Brasil, porque eles chegam no Brasil no momento que os Estados Unidos está com as fronteiras fechadas para asiáticos, mirando os chineses, mas acaba acertando tudo que está da Turquia para lá. Né? Então, muitos armênios vieram tanto para Brasil, Argentina, Uruguai, quanto México, Cuba, para ficar um tempo aqui, pegar documentos daqui para poder entrar nos Estados Unidos, como brasileiros ou como cubanos. E o grande destino era Buenos Aires, porque nesse momento, na década de 20, Buenos Aires era a pequena Paris, era a América. Só que tem relatos de muitas famílias que estavam cansadas do navio e saltaram no primeiro ponto. Ou ficaram doentes. A família da minha esposa parou no Rio, a mãe e o filho, que o filho ficou doente, o resto veio para São Paulo. Depois essa mulher teve que sair do Rio, vir para São Paulo sem falar uma palavra em qualquer língua ocidental para achar a família. Né? E assim, nem era a Argentina, era o Brasil. Né? Então, assim, o destino, o Brasil foi um pouco... Né? Fora aquelas coisas. Não, vai para Buenos Aires, que depois dá para ir para Califórnia perto. É do lado. É do lado. Os agentes de viagem para vender o ticket, né? Nos portos de Marseille, Beirute, né? Várias histórias desse tipo. América, quer ir para América? América, mas é América do Sul. Tanto Osasco, né? Quanto Fresno, né? Ótimo. Bom, Nuray, super obrigado, Heitor, super obrigado. Obrigadíssimo. Espero que vocês aí tenham gostado. Esse foi o 10º podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da tarde, a gente vai conversar sobre assuntos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Comigo, Rogério Ortega. Ortega, muito obrigado. Obrigado, Duda. Obrigado, espectadores que nos acompanharam. Curtam o programa, por favor. Espalhem, divulguem, compartilhem, que isso é importante para o Google entender que é um programa legal e merece ser visto. E comentem, porque a gente sempre lê os comentários. Então, esse foi mais um Latitude, todo sábado às 6 da tarde. Um abraço, até a próxima. Tchau, boa noite.